Gênesis 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta da cidade. Quando os viu, levantou-se e se inclinou com o rosto no chão, dizendo: Aqui estão, meus senhores. Entre na casa do seu servo, passem a noite, lavem os pés e ao amanhecer sigam o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na rua. Porém, insistindo muito, foram com ele e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, assou pães sem fermento e comeram. Antes de se deitar, os homens da cidade, do mais jovem ao mais velho, cercaram a casa e gritaram para Ló: Onde estão os homens que vieram aqui esta noite? Traga-os para fora, para que abusemos deles. Ló saiu, fechou a porta e pediu: Meus irmãos, não façam isso. Tenho 2 filhas que ainda não conhecem homens. Eu as trarei, e vocês podem fazer o que quiserem com elas. Mas não machuquem esses homens, pois estão sob a minha proteção. Eles, porém, disseram: Sai daí! E acrescentaram: Este estrangeiro veio habitar entre nós e quer ser juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra Ló para arrombar a porta. Então os homens estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Ficaram cegos os que estavam na porta e não conseguiram encontrá-la. Os anjos disseram a Ló: Tens alguém mais aqui? Teus genros, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, tira-os deste lugar, porque vamos destruí-lo. Pois o clamor contra ela aumentou diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-la. Ló disse aos seus genros que iam se casar com suas filhas: Levantem-se e saiam daqui, porque Deus vai destruir a cidade. Mas ele lhes pareceu como quem zombava. Ao amanhecer, os anjos disseram a Ló: Levanta, pega tua mulher e filhas, antes que vocês sejam destruídos. Mas ele se demorava. E aqueles homens, pela misericórdia do Senhor, o tomaram pela mão, a ele, sua mulher e suas filhas, e os tiraram da cidade. Escapa pela tua vida, não olhes para trás e não pares nesta campina. Corre para o monte e não te deixes pegar. Porém, Ló respondeu: Senhor, eu não posso escapar no monte, receio que algum mal me alcance e eu morra. Eis que ali perto está uma pequena cidade. Deixa-me refugiar nela. É tão pequena, e assim a minha alma viverá. Disse-lhe o anjo: Aceito também este pedido, e não destruirei a cidade da qual falaste. Apressa-te, refugia-te ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado. Por isso a cidade se chamou Zoar. O sol já nascia quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo aquelas cidades, toda a campina, os moradores e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada, foi ao lugar onde estivera diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a campina, e eis que a fumaça subia como a de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades da campina, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Ló subiu de Zoar e habitou no monte, numa caverna, com suas 2 filhas, porque temia permanecer naquela cidade. A primogênita falou para a menor: Nosso pai já está velho, e não tem homem na terra que queira se casar com a gente. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para conservarmos sua descendência. E naquela noite deram vinho ao pai. E a primogênita deitou-se com ele sem que ele percebesse. No outro dia disse a primogênita à menor: Eu já me deitei com o pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e irá deitar-se com ele, para conservarmos a descendência. E assim fizeram. Naquela noite a menor deitou-se com ele, e também não percebeu quando se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai.
A primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas. A menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até hoje. Este capítulo é um dos mais impactantes e sombrios de Gênesis. Ele revela a gravidade da corrupção moral de Sodoma e Gomorra, cidades cujo pecado se tornara insuportável diante de Deus. A hospitalidade de Ló contrasta com a perversidade dos homens da cidade, que queriam violentar os visitantes. Isso mostra como a degradação do pecado havia alcançado toda a sociedade, de jovens a idosos. O juízo de Deus foi rápido e inegociável, mas mesmo em meio à destruição, sua misericórdia se manifesta. Os anjos praticamente arrastam Ló e sua família para fora, pois ele hesitava. Isso é uma imagem de como Deus, em sua graça, muitas vezes nos salva de nós mesmos. Contudo, a mulher de Ló, ao olhar para trás, mostra o apego ao mundo condenado e se torna símbolo de quem não obedece plenamente à ordem divina. A cena final, em que as filhas de Ló, tomadas pelo desespero e pela falta de confiança em Deus, engravidam do próprio pai, gera duas nações que no futuro seriam inimigas de Israel: Moabitas e Amonitas. É a prova de que escolhas desesperadas, feitas sem buscar a direção de Deus, podem trazer consequências que atravessam gerações. Em resumo, este capítulo nos alerta sobre a gravidade do pecado, a seriedade do juízo divino, a importância de confiar plenamente na salvação que Deus oferece e o perigo de tomar decisões motivadas pelo medo e não pela fé. Gênesis 20. Abraão partiu dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo dito de Sara, sua mulher: "É minha irmã Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou a Sara." Porém, Deus veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: "Eis que morrerás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido." Mas Abimeleque ainda não havia tocado nela. Por isso disse: "Senhor, matarás também uma nação justa?" Não me disse ele mesmo: "É minha irmã?" E ela também disse: "É meu irmão." Em sinceridade do coração e em pureza das mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: "Bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e eu mesmo te impedi de pecar contra mim. Por isso não permiti que a tocasses. Devolve a mulher para o marido. Ele é profeta e vai orar por você. Mas se não devolver, saiba que você e tudo que ama vão sofrer." Então Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e falou estas palavras em seus ouvidos, e aqueles homens temeram muito. Depois chamou Abimeleque a Abraão e disse: "Que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tão grande pecado? Você fez algo que não devia. O que você viu para fazer isso?" Respondeu Abraão: "Porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Além disso, é verdade que ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Fiz um pedido a Deus enquanto saía da casa do meu pai. Em qualquer lugar que formos, diga que sou seu irmão." Abimeleque deu a Abraão ovelhas, vacas e servos e devolveu Sara. Abimeleque disse: "A terra é sua, escolha onde quiser." E a Sara disse: "Dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, que isso seja um véu de honra para você e todos ao seu redor. Você está justificada." E orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de maneira que puderam ter filhos novamente. O Senhor havia fechado todas as mães da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão.
Este capítulo mostra novamente a fragilidade de Abraão, mesmo sendo o homem da promessa. Por medo, ele repete o erro cometido anteriormente no Egito, Gênesis 12, escondendo a verdade sobre Sara. O patriarca, escolhido por Deus como exemplo de fé, também enfrentava medos e tomava decisões erradas. Isso nos lembra que a caminhada de fé não é marcada pela perfeição humana, mas pela fidelidade de Deus. O ponto central aqui é que, mesmo nos erros de Abraão, Deus protegeu a promessa. Sara era a escolhida para ser mãe da descendência prometida, e nada poderia interromper o plano divino. Deus interveio no sonho de Abimeleque, impedindo que ele tocasse em Sara. Assim, preservou a pureza da linhagem que geraria Isaque e mais tarde o Messias. Outro aspecto marcante é como Deus chama Abraão de profeta, mesmo depois de sua falta de confiança. Isso mostra que a identidade que Deus nos dá não depende de nossas falhas momentâneas, mas de sua graça soberana. Abraão ora por Abimeleque e sua casa é curada, demonstrando que Deus pode usar até mesmo um servo imperfeito para cumprir seus propósitos. Por fim, vemos a seriedade do pecado diante de Deus. Embora Abimeleque agisse em sinceridade do coração, ele ainda precisava ouvir a advertência divina. A vida de Sara não poderia ser tocada. Isso revela que não basta agir com boa intenção. É necessário andar segundo a verdade e os caminhos estabelecidos pelo Senhor. Em resumo, Gênesis 20 nos ensina que Deus é fiel para guardar seu plano, mesmo quando seus servos falham, que sua graça cobre as nossas limitações e que o temor do Senhor é essencial para não cairmos em erros que trazem consequências sobre nós e sobre outros.